A gente começa falando da retomada do Congresso, a retomada dos trabalhos no Congresso nessa semana, com a escolha dos presidentes da Câmara e também do Senado. No Judiciário, que também volta essa semana, Alexandre de Moraes nega pedido para suspender a posse de deputados suspeitos de incitar vandalismo em Brasília. Eduardo Costa, são duas questões aí. Primeiro, a volta do Congresso, do Legislativo, e a votação para presidentes da Câmara e do Senado, que sempre dá confusão, a gente está acostumado. E também essa decisão de Alexandre de Moraes favorável a deputados bolsonaristas. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa segunda, boa semana. Eu quero dizer para a turma que está no YouTube que nós não combinamos de vir com essa camisa igualzinha, assim, parecendo dupla sertaneja, não. Comprando no mesmo lugar, pelo jeito. Tá? E quero pedir permissão, antes de comentar o tema em pauta, para poder destacar, já foi dito no Jornal da Itatiaia, mas eu preciso reforçar, Júnior, que faleceu hoje uma ouvinte assídua da Itatiaia, especialmente do Jornal da Itatiaia, do Conversa e Oração. É uma pessoa muito especial. Segundo a família, ela morreu de forma serena e cercada pelos seus queridos. Ela deixa as filhas Carla Anastasia e Fátima Anastasia, professoras aposentadas da UFMG. Ela também era uma professora de matemática aposentada da Rede Estadual de Ensino, natural de São Gonçalo do Sapucaí. Eu me refiro a dona Ilka, que é mãe também, e por isso nós ficamos conhecendo mais, do ex-governador, ex-senador, ministro do Tribunal de Contas, Antônio Anastasia. A ele, a Fátima, a Carla, os nossos sentimentos e nossa certeza de que o Papai do Céu vai receber bem dona Ilka. Ô, Júnior, eu fiquei preocupado nesse fim de semana, sabe? Fiquei preocupado quando vi aquela, porque fica todo mundo xingando o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, ele extrapola, eu já disse aqui, mas 90% do que ele faz, ele atende à provocação do Ministério Público, das pessoas, dos partidos. Então ele foi provocado por um grupo de advogados e tomou a atitude que se espera de um magistrado, consultar o Ministério Público. E aí aparece o subprocurador Carlos Frederico, com muita lucidez, com muita serenidade, e diz: não, problema de deputado, se é federal é com a Câmara lá em Brasília, se é estadual é com a Assembleia aqui, não é com o Judiciário. Imagina se você elege um deputado com 1.300.000 votos e vem um ministro na canetada e diz que ele vai tomar posse. Menos mal. Agora, mesmo sabendo que isso não ocorrerá por conta do espírito corporativo, a gente espera que as casas legislativas, às quais eles pertencem, os chamem para conversar, porque não é lícito você punir os equivocados, que eu continuo chamando a maioria daqueles que estavam lá em Brasília, os idiotas que seguiram caminhos perigosos, e poupar aqueles que têm noção da gravidade que estavam fazendo, se é que estavam fazendo, Júnior. Ô, Ricardo Kertzmann, votação então em torno da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. A gente sempre acompanha essas eleições, e são eleições muito importantes, né, no meio político, e também esse movimento de Alexandre de Moraes aí em favor, né, de alguns deputados bolsonaristas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Boa semana para todos. Olha, eu gostaria de fazer um discurso aqui, né, otimista, saudando a nova legislatura. Afinal de contas, são tantos nomes, tantas pessoas novas que estão entrando. Mas, Júnior, infelizmente eu sou um cara muito pessimista sempre em relação à política. E não porque eu quero ser pessimista, porque a história, ela nos mostra isso. Esse fim de semana mesmo, em Belo Horizonte, a gente teve aí, para quem não tomou conhecimento, uma denúncia do Ministério Público contra um vereador local, contra o vereador Léo Burguês. É uma denúncia, eu tive acesso aos autos, ao relatório, é uma denúncia pavorosa, assim, porque são tantos crimes, segundo o Ministério Público, cometidos por esse vereador, e tudo tão detalhadamente colocado, tão pormenorizadamente provado, com áudios, com degravações, com imagens, com cadernetinhas, com valores. É tudo tão triste ver como o nosso dinheiro é tratado pelos parlamentares, e nesse caso estou falando de um parlamentar com 4, 5 mandatos já aí nas costas, e quando eu vejo tomar posse tanta gente nova, não me motiva a ficar feliz, ao contrário, me motiva a pedir para que as pessoas fiquem cada vez mais vigilantes, cada vez mais atentas, e fiquem sobretudo, que exerçam sobretudo seu direito de cidadão e de eleitor, que é não só cobrar e vigiar desse pessoal, como em casos como esse que eu acabei de
preferir, até mesmo qualquer cidadão, fazer o pedido de cassação de maus parlamentares. Vamos torcer para essa legislatura começar bem e terminar bem, mas sinceramente eu não fico otimista não, Júnior. Pois é, Mal Camargos, todo esse movimento envolvendo as eleições para a Câmara e Senado lá em Brasília, da presidência, né? E também esse movimento do judiciário que volta depois daqueles atos que destruíram boa parte lá do STF. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Clima quente em Brasília essa semana, também na Assembleia de Minas, com a eleição do novo presidente, aqui já mais apaziguado porque é candidato único. Mas quando falamos da Câmara e do Senado, há uma disputa. Na verdade, na Câmara também já houve uma unificação em torno de Arthur Lira, certamente ele deve ser reconduzido ao cargo de presidente, mas no Senado não é certa a recondução de Rodrigo Pacheco. E é a partir daí que entra a disputa. É a partir daí que entra o toma lá, da cá. É a partir daqui que entra a disputa por espaços de poder e espaços de orçamento, que é o que os deputados negociam neste momento. Deputados e senadores negociam neste momento. E o presidente tem que ceder algumas coisas, sim, porque afinal o presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, é responsável por pautar, por colocar em apreciação tudo que importa ao governo e também pode não colocar em pauta aquilo que importa ao governo. E, ademais, a evolução de processos de impeachment também depende da participação dessas duas que comandarão tanto a Câmara quanto o Senado. Agora, felizmente, Alexandre, no caso de os novos parlamentares, não tomou uma decisão sozinho. Encaminhou o MP e ouviu que, de fato, se refere a essa questão. Se cometeram crimes, e eu acho que alguns cometeram sim, no caso do último dia 8, a responsabilização tem que vir da justiça comum, a justiça criminal, a mesma que está retendo em Brasília aqueles que participaram dos atos. Não pode se punir eleitoralmente, ainda mais que alguns deles, como por exemplo, o deputado aqui de Minas Gerais, Nicolas, não era deputado à época, ou seja, ainda não tinha assumido o poder, uma vez que eles assumem só a partir do dia 1º. Ô Rita Mundim, esse assunto aí envolvendo a eleição, envolvendo as decisões do judiciário, a volta agora ao normal lá dos trabalhos em Brasília, como é que você lê essa história? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. O Brasil começa efetivamente a funcionar a partir de 1º de fevereiro. Até aqui foi a posse, a festa da posse, fala o presidente, fala o ministro, e agora nós ouviremos também de forma organizada, com data e hora marcada, a voz da oposição. Essa decisão, eu achei ela a mais justa, né? Porque essa interferência do Poder Judiciário em tudo, a gente tem que colocar limites. E não foi só eu que falei isso não, o próprio presidente Lula pediu que parasse com essa judicialização de tudo no Brasil e que cada poder tomasse conta da sua área, né? Ado, cada um no seu quadrado. Mas será muito importante porque as pautas começarão a surgir. E aí nós veremos, principalmente, pautas de muito interesse para a área econômica, como a reforma tributária e a votação e a apresentação do novo arcabouço para que os gastos públicos tenham ali uma forma de serem vigiados. Portanto, o Brasil começa a funcionar, a operar a partir de 1º de fevereiro e eu acho que o clima será bem tenso e bem quente e principalmente se Rodrigo Pacheco não levar a presidência do Senado.